te ouvir. Aleluia! Eu vivo se eu te ouvir. Ei. Glória a Deus. Cadê o grupo? Não mostrou, não. Aqui. Aleluia. Meu Pai. Senhor da glória. A voz de Deus. A voz do Espírito Santo. Que momento que a gente insiste. Alguém está aqui. Como é que vê as pessoas? Já tem duas já. Apareceu. No nome de Jesus. Se você não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você corre um grande risco Deus abençoe. Amém. de uma vida eterna. Neste momento, eu estou declarando libertação. Antônio Sobral, graça e paz. Se algo que te prende ali, neste lugar, Era o Nilson. Deus abençoe. você não confessou Cristo, Graça. Deus abençoe, Graça. o Senhor te ama da Vilma. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas quando você Vamos compartilhar essa live, gente. é do dom de Jesus, Compartilhe com quem você ama. essa insistência é porque Jesus te ama, Esse dia 7 é porque Deus de 3 de 2025. Alexandre. Meu Jesus. Melhor ver por aqui. Edna Francisca. Eita, certo. Deus é bom, Deus é bom. Aí não passa não, né? Só aqui. Né? Não, tô vendo aqui Deus. Deus é bom. A partir de agora, programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Bom dia! Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Este é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Hoje, dia 7 de 3 de 2025, 19h30 da manhã, nessa sexta-feira, meia chuvosa, meia nublada, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amados, estamos iniciando nossa programação hoje, sexta-feira. Tivemos alguns programas que foram gravados por causa do feriado, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor. E eu quero fazer neste momento uma intimação. Compartilhe essa live, porque Deus tem uma palavra para você nessa manhã e você possa começar esse finalzinho de semana com palavras de fé na tua vida, em nome de Jesus. Amém, Jana? Amém. Vamos orar nesse momento, pedir a minha esposa para que ela possa orar, entregando essa programação e que os ouvidos estejam abertos, efatá, e que essa palavra caia como semente boa sobre o teu coração e dê frutos a 100 por um. Vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito do mal. Declaramos, Pai, a tua paz, a tua bonança, Em nome de declaramos Jesus. portas abertas. Em nome de Espírito Jesus. Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Usa teu filho para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã?
seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu vou falar de fé, mas de uma fé contrária. Já imaginou isso? Mas eu quero falar da fé verdadeira em primeiro lugar. Em Hebreus, capítulo 11, no verso 1, diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E nisto, no verso 6 de Hebreus 11, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amados, sabemos nesse momento que a fé que agrada a Deus, quando você se aproxima dele, crendo. Agora imagine a fé que te afasta de Deus. A fé que faz com que você ande em muitas vezes o medo. E o medo é uma fé. Já imaginou isso? Que esse medo é uma fé? Fé contrária. O medo é uma semente que o diabo planta no nosso coração. E se não for expulsa corretamente, ela vai produzir o que o medo gera na nossa alma e no nosso coração. Veja que o inimigo das nossas almas, ele vai se apropriar das nossas emoções e daquilo que nós temos como medo, pânico, e tudo isso alimenta o nosso inimigo. Temos uma arma que é à nossa disposição. E essa arma está escrita em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Imagine isso. Temos essa chave através do nome de Jesus, temos essa chave como autoridade para repreender toda a astúcia do nosso inimigo, das nossas almas. E nisto, amados, essa chave que ninguém fecha, essa chave que ninguém abre, está na nossa disposição, dada por Deus. Quem tem mais poder? Jana, quem tem mais poder? A chave ou a porta? A chave. Mesmo insignificante, pequena, por maior que seja a porta, mas ela não tem autoridade. Quem tem autoridade é a chave de abrir e de fechar. Então, em 1 João, capítulo 5, no verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode nem lhe tocar. É isso. Epa, calma, a chave abriu uma porta agora. Que porta é essa? Se eu sou nascido de Deus, o inimigo não pode nem tocar. E nisto, você não vai ter mais medo dele. A própria palavra do Senhor diz que nenhuma obra maligna, nenhuma força maligna poderá nos afligir ou nos atingir. Então, o inimigo ele só vai ter vez na sua vida se você começar a imaginar e a pensar e acreditar naquilo que é como uma sugestão. Se você quer obter uma cópia dessa chave nesta manhã, feche todas as portas, a fim de que o diabo não penetre na sua vida. Portas do medo, portas da ansiedade, portas da síndrome do pânico, portas da opressão. Amados, tudo que for porta maligna, feche em nome de Jesus. Hoje eu estou fechando a porta da miséria. Hoje eu estou fechando a porta da enfermidade sobre minha vida, sobre minha casa. Hoje eu estou fechando a porta do medo sobre minha vida, sobre a vida da minha casa. Hoje eu estou fechando a porta das trevas. Estou abrindo a porta da luz. Estou ouvindo essa palavra nessa manhã e nós estamos aqui para declarar: haja luz sobre tua vida. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, verso 19, algo dado pelo Senhor. Eis que vos dou, ou eis que eu dei a vocês. Veja, o Senhor, ele deu a cada um de nós a autoridade para pisar cobras e escorpiões. E nós sabemos que essa forma de cobra e escorpiões são inimigos, são espíritos malignos, espíritos da potestades. E nisto, ele, Jesus, ele deu a mim e a você autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. Eu fico com essa palavra.
Eu não vou mais temer, eu não vou mais retroceder, eu não vou mais ficar de cabisbaixo, mas pelo contrário, eu terei uma alegria sobrenatural, eu terei uma força sobrenatural, porque a partir do que eu estou lendo na palavra de Deus e ensinando nesta manhã, nenhum poder do inimigo, absolutamente nada, vai me causar dano. Por quê? Porque eu sei que eu sou nascido de Deus. Por quê? Porque eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém vai abrir. Sei que a fé que agrada a Deus é eu me aproximar dele crendo. E eu terei recompensa, eu terei galardão, eu terei presentes. Galardoador o Senhor é daqueles que o buscam. Quando nós buscamos ao Senhor em inteireza de coração. Neste momento, você que está nos ouvindo pela rádio, ou pelo link aqui da rádio também, 104.1, ou pelo Ministério Palavras da Fé, pelo Facebook, você está sendo acrescentado na tua fé, porque nesse momento a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amados, algo novo está acontecendo sobre nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, a Bíblia Sagrada, ela é a luz, é lâmpada, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então eu não vou andar, nem vou me desviar daquilo que a palavra do Senhor diz. Jesus, ele se aproximando, fala, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando nós temos esse nome, Jesus, sabemos que temos autoridade sobre todas as coisas. Este nome, Jesus, ele é poderoso. Alguns vão chamar Yeshua, outros vão chamar o Filho do Homem, outros vão chamar do Cordeiro Pascual, outros vão chamar Príncipe da Paz, outros vão chamar que ele é aquele que veio, que é, o que era e o que há de vir. Então, o nome de Jesus, estando em nossa boca, guardado em nosso coração, nós sabemos que nós temos uma autoridade. E nisto, amados, o livro, a palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13, eu creio que é 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 13, vai dizer a palavra assim, e assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo Jesus, anda em novidade de vida. Nós não vamos andar mais nas mesmas opressões, os mesmos medos, as mesmas frustrações. Não, pelo contrário, andaremos em autoridade divina, andaremos em novidade de vida, andaremos em saúde divina, andaremos na luz e não nas trevas. Amados, a palavra do Senhor, ela sempre vai colocar a gente em um patamar, e esse patamar não é inferior, esse patamar é junto com Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais. O livro de Lucas, capítulo 4, verso 18 e o verso 19, diz a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. E eu quero trazer um desafio para você. Jana, repete aqui comigo essa palavra. E você que está aí do outro lado, você que está ouvindo, você que está me vendo pelo Facebook, ou você que está ouvindo pela rádio, ou pelo link da rádio, repete essa palavra forte, poderosa sobre tua vida nessa sexta-feira. Diga assim: o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, os sobrecarregados, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Este Espírito está sobre nós. Ele nos ungiu como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus diz: eu também agora envio vocês com a mesma qualidade que eu estava aqui na terra.
O mesmo Espírito que estava atuando na vida de Jesus Cristo, que fazia as obras, este mesmo Espírito está atuando também em nossas vidas, para que possamos andar em novidade de vida, em autoridade divina, de glória em glória, de vitória em vitória. Se você crer, você verá a glória de Deus. Mas se você tiver medo, você está declarando que você é um derrotado. E é onde a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, essa palavra ela não mente. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amados, moderação não é ser extremo. Moderação é aquilo que você possa crer. Evidências está escrito na palavra do Senhor. A própria palavra diz que passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você crer nessa palavra, você vai declarar tudo o que nela está sendo escrito, tudo aquilo que está sendo falado. Nisto, nós vamos andar em novidade de vida. Caro amigo ouvinte, não temas, creia somente. Não temas, não duvide. Uma palavra falada, ela tem um poder criativo. Esse poder criativo está na nossa boca. Muitas pessoas estão deixando de viver algo novo porque falam somente coisas velhas. Alguma pessoa pode estar impedida de receber uma cura porque só fala daquela enfermidade. O problema em si ele vai tomar um volume, ele vai crescer quando nós damos crença aqui e dali. Mas quando nós declaramos que maior, bem maior, é aquele que está em nós, tudo aquilo que nós possamos vivenciar se tornará pequeno. Eu vou contar uma história aqui de um irmão que aconteceu, onde ele chegou com vários problemas, com medo de tudo e de todos, e naquele momento o pastor teve uma direção divina e disse assim, olha, eu quero que você leia o Salmo 23 50 vezes. Aquele homem achou estranho porque nunca tinha feito aquilo. E ele cheio de problemas, cheio de medos, cheio de traumas. E naquele momento ele dizia que não tinha condições, que não tinha, que não podia, que não tinha força, que estava com medo de tudo, até de sair de casa. E aquele homem começou a ler aquele versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabemos que no original o grego diz, o Senhor sendo o meu pastor, eu não sentirei falta de coisa alguma. E naquele momento aquele homem começou a declarar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E cada vez mais forte, ele sendo indicado pelo pastor, cada vez você vá falando mais forte, mais ousado. E naquele momento, algo estava acontecendo na vida dele. Porque a fé vem pelo ouvir. E a boca mais perto do teu ouvido é a tua. Então é você que vai gerar fé do tipo de Deus, ou também você vai gerar fé daquilo que agrada o inimigo. Eu quero gerar fé na minha vida que agrada a Deus, que faça as coisas acontecerem. E aconteceu que aquele homem, ele bradava, ele falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pasmem. Após ele terminar aquela forma de repetição, os problemas estavam lá do mesmo jeito. Não tinha mudado nada. Mas ele saiu de cabeça erguida dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que você tem que entender, que a fé, ela não vai negar a realidade das coisas. Mas a fé, ela vai dar existência àquilo que nós desejamos realizar e viver. A fé é um poder criativo de trazer à existência coisas que não existem, agradecer ao Senhor, tomar posse como se já existisse. Como a palavra do Senhor nos diz que toda oração tem que ser feita que crendo que já recebi. Não é que eu vou receber. A fé genuína, ela dá uma posse de possessão na sua vida, de possuir coisas, algo imaginário, algo impossível aos olhos dos homens, mas você começa a crer, você começa a confessar, e aquilo que você crê e aquilo que você confessa se tornará realidade para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo ouvinte, repito para você nessa manhã, não temas, crê somente. Marcos 9, 23, ele é um divisor de águas, porque se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Em que você está crendo? Aonde você está depositando a sua confiança,
a sua fé e confiança. Pessoas, infelizmente, colocam sua fé em coisas visíveis. Isso não é fé. Fé é aquilo que você não vê. Porque a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo a libertação, você não está vendo a cura, você não está vendo a provisão, você não está vendo algo que você tanto deseja, mas você está crendo com o seu coração. E a Bíblia diz algo tão importante que se nós crermos, se confessarmos com a boca e crermos com o nosso coração, isso será imputado como justiça. É algo que vai acontecer, é algo que vai ser imutável na tua vida. Essa palavra nos diz em João capítulo 3, verso 16. Eu amo esse versículo porque ele é a chave que abre todo o conhecimento da palavra de Deus. Já dizia o saudoso pastor José Quaresma Mendonça, lá do Vale da Benção, e ele dizia assim: quem entender o João 3,16, ele vai entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não tem dificuldade quando você começa a entender João 3,16. João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, eu, Janaína, todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas vezes as pessoas ficam dizendo assim: eu não mereço. Ah, eu não mereço. Veja, o que está saindo da sua boca? Ah, eu não mereço ser curado, eu não mereço ser salvo, eu não mereço ter isso, eu não mereço ter bênçãos, eu não mereço ter uma vida de novidade de vida. E isto é o que você está declarando. Mas se você crê no Filho do Homem, crê, você terá a vida eterna. E essa vida eterna é sozo de Deus. Esse sozo significa completo. Isso significa uma bênção completa, que vai atingir a área material, a área espiritual, a área emocional, tudo que você possa pensar. Quem está em Cristo, tudo se faz novo, ou tudo se fez novo. Nesta manhã, neste dia 7/3/2025, a voz do Senhor está declarando para você: creia e você verá a glória de Deus. Não tenha medo, simplesmente creia. Gálatas 5, verso 1 diz: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Se eu estou em Cristo, eu sou livre. Livre da condenação do pecado, livre do medo, livre da opressão, livre da depressão, livre da síndrome de pânico, livre da miséria, livre da pobreza, porque isto é bíblico. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor, sendo rico, se fez pobre, para que por causa da sua pobreza nos tornássemos ricos. Que riqueza é essa? Que amor inefável é esse? Que bondade é essa? Que foi que Deus viu em mim? O que foi que Deus viu em você? Mas nós somos criados à sua imagem e semelhança. Houve uma deturpidade na forma da primazia, no Gênesis, e o Senhor veio para resgatar o que havia sido perdido. O Senhor veio trazer uma unção para que a gente não viva mais com medo, na opressão, na adversidade da vida, no ativismo, muitas vezes desconfiando de tudo, de todos. Acredite na palavra. Não tenha medo, tenha fé. Talvez você precise dizer para você, assim, ó, feito eu vou dizer assim: André, não tenha medo, tenha fé. Diga, Janaína. Janaína, não tenha medo, tenha fé. E ao mesmo tempo que você está dizendo isso, você está declarando assim: eu não vou mais temer, porque eu sei que bem maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Já imaginou que todas as vezes que você diz assim: eu não tenho... Você está dizendo que Deus não pode, que Deus não tem, que Deus não faz. Você está limitando o poder de Deus na sua vida. É você que está colocando Deus em um lugar que ele se torna inoperante. Mas quando nós cremos, Deus se torna operante. Ele é assivo de uma maneira que ele vive em movimento. E eu vou falar algo para você nesta manhã. Se a fé que você tem não te move, não vai mover Deus. Já pensou nisso? A fé que você tem, se você não crê nela, como é que Deus vai agir na tua vida? Você tem que crer.
crê naquilo que está saindo da tua boca, crendo que aquilo que você está declarando no nome de Jesus, você tem a chave de Davi para, neste momento, fechar a porta do medo, fechar a porta dos vícios, fechar a porta da opressão, tudo aquilo que veio contra a tua vida, porque o inimigo, ele se alimenta da nossa mente, das nossas emoções, daquilo que está em nosso coração, e você possa vivenciar nessa sexta-feira, você possa vivenciar o melhor de Deus na tua vida. Não tenha medo, tenha fé. Efésios capítulo 2, verso 6. Esse versículo, ele traz um mover dentro de mim, sabe por quê? E eu quero que ele faça isso na sua vida. E nos ressuscitou juntamente com ele. Deus ressuscitou, veja, a Cristo Jesus, colocou ele num lugar agora de autoridade, à destra de Deus Pai, e lá ele está intercedendo por nós. E veja o que Deus fez, que Cristo fez com o seu sacrifício. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar, sabe aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, eu não estou mais em uma posição de derrota, de morte, de desilusão, de medo. Não, eu estou assentado juntamente com Cristo. O meu lugar é um lugar de destaque. E esse destaque não é para que eu venha me vangloriar, não. É para que eu venha ter certeza que o maligno que está embaixo, todo dia, o pecado, o medo, a ansiedade, nos chama para ficarmos assim, ó, igualzinho a ele. Mas ele está aqui embaixo e nós estamos aqui em cima. Então, se o medo te chama, diga, eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Quando a ansiedade te chama, você vai dizer, ei, eu não vou descer a esse nível. Eu estou assentado nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. E o que significa isso, pastor? Aquilo que diz a oração sacerdotal que Cristo nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, venha o teu reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Eu quero viver a vontade da onde? Dos céus e não da terra. Então eu vou trazer aquilo que está nos céus para a minha vida. Paz, alegria, gozo. Amados, se nós começarmos a crer, confiar, descansar, nós iremos andar em novidade de vida. A fé do tipo de Deus, a fé é crer e falar. Não adianta você ter fé e não falar. Não adianta você ter fé. Quem está me vendo aqui pelo Facebook vai ver minha fisionomia. Fé não é fazer careta de força. Não, não é isso. Tem gente que pensa que fé é força. Não, a própria palavra diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é pelo Espírito Santo de Deus, quando você começa a falar, Ele vai te ajudar nas tuas palavras. Ah, pastor, mas eu não sei o que falar, por isso que o Espírito Santo está aqui conosco, para nos ajudar. Ele intercede por nós. As nossas palavras são transformadas até chegar ao trono de Deus. Nós não sabemos como orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele coloca palavras. Neste momento, nesta rádio que estamos fazendo, não é aquilo que eu penso, que eu acho, que eu entendo, não. É o que a Bíblia diz, e o Espírito Santo vai colocando palavras na nossa boca, e você vai recebendo essa palavra dos céus, e que você possa declarar a vontade de Deus sobre tua vida, que é boa, agradável e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos finalizando esta palavra para a glória de Deus, e eu quero trazer uma oração para vocês nesse momento. Não sei como é que você está. Tem algum pedido de oração, Jana? Não sei a tua situação, eu não sei o que você está vivendo, mas creia no poder da oração, e logo mais nós viremos falar, dar os abraços aqui àqueles que estão interagindo conosco nessa manhã. Laís L pede oração pelo ministério dela, e Vilma pede oração pelos filhos, Ronaldo e Jefferson. Amém. E você que está com algum medo, alguma ansiedade, síndrome do pânico, você que está oprimido, deprimido, receba essa oração em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus amado, Deus santo, Deus justo, Deus verdadeiro. Tua palavra, Senhor, está sendo ministrada, foi lançada ao ar. Tuas palavras como sementes que eu desejo e eu creio que não vai cair no caminho, nem nos pedregais, nem nos espinhos, mas vai cair em um bom solo, em um coração desejoso, um coração esperançoso, um coração que não está desalentado, mas está crendo nesse momento. E declaramos que toda forma de opressão,
do mal seja cancelada. Declaramos sobre o Ministério Laís, sobre os filhos da nossa irmã Vilma, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. A todos que estão nos ouvindo, não temas, somente creia, porque não vai faltar, vai sobrar. Declaramos, ó Pai, a tua unção, a tua chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e fechamos toda a porta do medo, da opressão. Declaramos as portas abertas, efatá, as tuas bênçãos, que enriquece e também que não traz desgosto. Senhor Deus, que teu Espírito Santo tenha plena liberdade, a partir deste momento, de trazer uma fé genuína sobre essas vidas. Anjos militantes de guerra estejam ao nosso favor para nos defender e para nos livrar contra todas as setas do maligno. Levantamos o nosso escudo da fé para declarar: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E declaramos, Senhor, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. E quem crê diz, amém. Glória a Deus. Aleluia! Quem foi que interagiu conosco hoje, Jana? Antônia Graça Erilson, Edna Alexandro, Vilma, Cícera, Laís Ellen, Gilma, Lenilda, Joelma, Neuza, Gilda, Zé Marques e Ivonalda, Valéria e Zé, Nalva, Girlânia, André Felipe, Ana Paula, Kathleen, Fatinha, Janaína Rafaela, Aparecida, Joel e Sandra, Karen, Edileuza, Nádja, Jane e Sérgio, Nilda e Ivanildo, Maria José, Claudilene, Irmã Célia e Sueli. Amém, glória a Deus. Amados, hoje à noite nós temos algo como um convite para vocês. Estaremos passando um filme lá na igreja. Vamos ter pipoca, vamos ter refrigerante. Você vai dizer: que é isso, pastor? A gente tem um sistema lá muito bom, um telão muito grande. E Deus colocou no meu coração para a gente colocar o peregrino. Se você deseja estar conosco, a partir das 7 horas, 19 horas da noite, nossa igreja vai estar aberta, na Rua Belmonte 352. E estaremos lá passando esse filme, tendo uma coinonia com os irmãos. Você pode ser o nosso convidado. Sábado nós teremos a tenda do encontro às 18 horas. E domingo teremos a ceia do Senhor. Você é o nosso convidado. Que esse dia seja um dia de paz, de bênção e prosperidade na tua vida. Receba nesta manhã a bênção do nosso Senhor. Que a graça do nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo esta rádio. Em nome do Pai que nos deu a vida, em o nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou o milagre. Até segunda-feira aqui na rádio, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe a todos.